todos! Gostaria de começar minha pesquisa agradecendo pela oportunidade de falar para os senhores da SBPC. Minha pesquisa é intitulada A Fronteira como Garantia de Proteção Integral, um diálogo entre vulnerabilidade social, poder familiar e o ingresso de crianças desprotegidas no Brasil. Meu nome é Giovana Porsetti Cruz e desenvolvi a referida pesquisa em conjunto com a professora Ana Cláudia Torezan, para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. Esta pesquisa enquadra-se na modalidade Direitos Especiais. Inicio minha explanação a partir do conceito de refúgio. O refúgio nada mais é do que um instituto que faz da fronteira uma possibilidade de acesso a direitos básicos da pessoa humana. Nesse sentido, nós temos as crianças, que são uma parte ainda mais vulnerável deste grupo de pessoas. As crianças, no plano internacional, são tidas, conforme a doutrina de Baba traz, como um verdadeiro apêndice de adultos. Esse conceito traz a questão de que as crianças elas não são vistas como sujeitos de direitos por si, mas sim uma verdadeira estrutura vinculada à figura familiar e à figura de adultos. A pesquisa, nesse sentido, ela traz dois conceitos essenciais para a gente conseguir entender a importância do tema. Temos a questão das crianças desacompanhadas, que são as crianças sem a custódia de representantes legais, ou seja, os pais, e as crianças separadas, aquelas que são acompanhadas de terceiros que não sejam seus representantes legais. Nessa seara, nós temos que a família é uma unidade intrínseca da criança. E aqui nós teremos a dicotomia presente ao longo da pesquisa. Qual seria o melhor interesse dessa criança? A localização dessa família natural ou extensa, se possível, ou a gente remanejar essa criança para o Instituto da Adoção, que vai viabilizar esse melhor interesse e a efetividade do acesso de seus direitos. Passaremos agora ao desenvolvimento do argumento. Importante premissa pode ser adotada logo no começo da presente pesquisa. A criança refugiada, nos termos da lei, goza do mesmo regime nacional de proteção do que a criança brasileira. Dessa forma, conseguimos aplicar por analogia a questão da destituição do poder familiar, que é uma possibilidade prevista no ordenamento nacional que traz a questão de quando os pais forem desconhecidos ou desaparecidos. Essa destituição pode ocorrer após 1 ano sem reclamação de qualquer parente. Dessa forma, em sendo a criança refugiada possuidora dos mesmos direitos da criança nacional, entendemos que a destituição do poder familiar também é aplicável a ela ao longo deste 1 ano. A presente pesquisa traz, ao longo de seus capítulos, a questão do melhor interesse. O melhor interesse nada mais é do que uma garantia, um princípio do direito da criança e do adolescente, que traz o que seria a melhor garantia, a melhor forma de se atingir os direitos daquela criança. Então a ideia traz justamente a questão da permanência em seio familiar contraposta ao acolhimento estatal. Em seio familiar, essa criança vai ter acesso a mais amor, a mais carinho, a mais cuidado, a mais atenção, não só aos seus direitos básicos. Então, por analogia, também podemos aplicar o artigo 19, parágrafo 2º do ECA, que traz a questão do prazo de 18 meses para que essa criança encontre-se em acolhimento institucional. Dessa forma, entendemos sim ser viável a questão da adoção dessa criança, justamente de uma forma não comum, não específica apenas a uma criança, mas a uma criança que tem um grau de dupla vulnerabilidade, que é justamente a criança que ao mesmo tempo é criança e ao mesmo tempo é refugiada. Nesse sentido, nossa proposta é trazer uma possibilidade de adoção com o direito à voz, à participação, ao protagonismo, trazer a questão do direito à comunicação, à informação para essa criança, para que ela seja atuante em suas escolhas. A ideia é justamente trazer a respeitabilidade da identidade social daquela criança e também a ideia do respeito à cultura dessa criança. Essa possibilidade já é prevista no próprio artigo 28 do ECA. A presente pesquisa conclui, então, que a falta de um dispositivo legal que una tanto a condição de refugiado quanto de criança em um dispositivo único, homogêneo. Afinal, não temos nenhuma legislação que verse sobre o prazo, sobre a forma de localização dessa família originária ou sobre a possibilidade de adoção. Salienta-se aqui que, infelizmente, por vezes, o acesso à localização desses pais da família originária torna-se ainda mais dificultoso, justamente pela questão de condições de guerra, em que o acesso a certos dados é ainda mais difícil. Nesse sentido, vemos sim a viabilidade da adoção como uma expressão do melhor interesse do infante. A família, nesse sentido, é um fator essencial para a adaptação da criança em sede nacional. Precisamos muito mais do que uma resolução consultiva que verse sobre procedimentos de acolhida primária. Precisamos de uma disposição legal que trate do assunto da criança refugiada desacompanhada de uma forma própria, de uma forma direcionada às suas necessidades. Por fim, estas são minhas referências bibliográficas. Agradeço pela atenção dos senhores.